Tami, vamos estudar a Super Parashá dessa semana? Vamos! Mas em que Parashá nós estamos? A gente tá na Parashá Vayeshev. E nessa Parashá começa a contar a história de Yosef. Yosef era um dos 12 filhos de Yaakov. E ele era o mais tzadik, o mais especial de todos eles. E por causa disso, quando ele via os outros irmãos fazendo algumas coisas que ele achava que não eram bonitas, ele contava para o pai dele. Porque ele achava que se ele contar para o pai dele, o pai vai punir e aí eles vão melhorar. Então ele contava, mas isso causava nos irmãos dele um ódio, um ciúme. Eles não gostavam de Yosef. Um dia, o Yosef, ele sonhou. E ele teve um sonho bem interessante. Ele até contou para os irmãos. Ele falou: eu sonhei que a gente estava no campo e tinham 12 feixes de trigo. O meu feixe estava no meio e todos os outros formaram uma roda ao redor do meu feixe e eles se curvaram para o meu feixe. Não é legal esse sonho? E os irmãos falaram: olha só, você está sonhando com isso? Quer dizer que você está pensando em reinar sobre a gente? Que você vai ser um rei e a gente vai ter que ficar se curvando para você? Que malvado! Porque você só sonharia isso se você ficar fantasiando durante o dia, imaginando que você vai ser um rei. Então eles ficaram com ainda mais ciúmes, mais inveja de Yosef. Aí Yosef, ele teve um segundo sonho. Foi um sonho parecido e ele também contou para os irmãos e para o pai. Ele contou: tinham 11 estrelas, um sol e uma lua, e eu no meu sonho. E aí então todas as estrelas, o sol e a lua, eles se curvaram para mim. E aí os irmãos falaram: de novo, você está pensando em virar rei sobre a gente? Por que você quer tanto virar rei? Você deve ter muito orgulho para querer virar um rei. Você deve ter muita vontade de ficar reinando e mandando nos outros, porque senão você não sonharia isso. Mas na verdade, esses sonhos, eles eram profecias. Eles estavam explicando para Yosef o que ia acontecer no futuro. Que no futuro, Yosef ele ia se tornar um rei e os irmãos iam se curvar para eles. Mas isso era uma profecia do futuro. Não é porque Yosef gostava de mandar nos outros. Mas ninguém sabia disso, só Yosef. E os irmãos ficavam achando que ele era uma pessoa malvada, que ele gostava de ficar mandando nos outros e por isso ele ficava sonhando esses sonhos estranhos. Um dia, os irmãos de Yosef, eles estavam levando as ovelhas para pastar em um campo bem longe. E Yaakov falou para Yosef: vai lá ver como eles estão, porque eles estão demorando muito para voltar. Então, o Yosef foi lá. E quando ele estava chegando perto, os irmãos eles bolaram um plano. Eles falaram: olha, a gente não gosta de Yosef. Yosef é uma pessoa muito malvada, muito mandona. Então, vamos fazer o seguinte, vamos se livrar dele de uma vez por todas. Eles falaram: vamos! Então, eles começaram a discutir o que eles iam fazer para Yosef, para tirar Yosef da vida deles. Então, o Shimon e o Levi, eles falaram: olha, vamos matar ele, assim ele nunca mais vai incomodar a gente. Mas o Reuven não gostou. O Reuven falou: peraí, ele é uma criança de 17 anos, vocês vão matar ele só porque vocês não gostam de como ele se comporta? Ele é uma criança ainda, ele ainda não sabe o que ele está fazendo. Então vamos fazer o seguinte, aqui do lado tem um poço, esse poço ele está vazio, então agora ele é só um buraco qualquer. Vamos jogar Yosef lá dentro. E eles falaram: tá bom, vamos jogar ele lá dentro. E aí quando Yosef chegou, eles pegaram Yosef à força e jogaram no buraco. Mas na verdade, o Reuven, ele tinha um plano. Ele não queria se livrar de Yosef. Ele queria resgatar Yosef depois. Se eles matassem o Yosef agora, não ia dar para resgatar. Ele ia morrer e é permanente. Mas se eles jogassem no buraco, então o Yosef ele ia ficar lá a tarde toda. E aí então depois, quando todo mundo fosse embora, o Reuven ia pegar o Yosef e voltar com ele para casa. Então o plano de Reuven era salvar Yosef, não se livrar ele e jogar ele no poço. Mas ninguém sabia disso, só Reuven. Então Reuven ele teve que sair de perto do poço porque ele tinha que voltar para casa para servir o pai dele. Então os outros irmãos estavam lá perto do poço. E aí então eles foram comer.
E de repente passou uma caravana, uma carroça cheia de árabes. E eles falaram: olha, a gente não quer se livrar de Yosef, então vamos fazer o seguinte, vamos vender o Yosef como escravo para essas pessoas. E aí então eles falaram: boa ideia, vamos vender o Yosef. E eles venderam. E Hashem fez com que isso acontecesse porque Hashem no futuro ia mandar Bnei Israel para o Egito. E agora Hashem estava mandando primeiro Yosef com esses árabes. Porque aí no futuro, quando o Bnei Israel chegasse, Yosef ele ia receber eles bem e fazer com que eles ficassem confortáveis no Egito. Porque Bnei Israel tinha uma missão no Egito. Porque a missão de Bnei Israel no Egito era elevar todas as coisas que tinham lá, fazer mitzvot com tudo e assim trazer Mashiach mais rápido. Aí quando Reuven voltou, ele viu que não tinha ninguém no poço. Eles falaram: cadê o Yosef? E eles falaram: a gente vendeu. E Reuven falou: vocês são malucos? O que a gente vai contar pro nosso pai? Que a gente vendeu nosso irmão? Eles falaram: não, calma. A gente vai falar que veio um animal feroz e matou ele. E, portanto, ele morreu. E não é culpa da gente. E aí eles contaram isso para Yaakov. E Yaakov ficou muito, muito, muito triste. E ele ficou de luto por Yosef. E aí, então, passou muito tempo e ele continuava triste pela perda de Yosef.